irmãos, boa noite, você que está nos assistindo ao vivo aí pelo Instagram, boa noite para você que está acessando aí nosso canal no YouTube, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa nessa noite, nesse momento, nesse instante, que o Senhor possa verdadeiramente estar com você nessa hora. Nós vamos começar o nosso culto, hoje é quarta-feira, e como toda quarta-feira, como é de praxe, nós temos culto aqui na igreja, porém hoje nós estamos aí de quarentena, estamos no isolamento social, estamos aí nos resguardando, obedecendo o decreto do nosso governador, as instruções dos nossos governantes federais, os ministros. Então estamos aqui fazendo mais um culto ao vivo para você, por isso fique nessa live, esteja conosco até o final. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas também iremos louvar ao Senhor, iremos cantar, iremos celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Então esse é um momento de comunhão, ainda que seja como virtual, mas é comunhão. Então, como aqui é um culto, nós iremos começar lendo a palavra do Senhor. Queria compartilhar com os irmãos os Salmos 133, um salmo pequeno, muito conhecido, um salmo que todos nós já conhecemos. Salmos 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o monte que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Nós estamos impedidos, por forças maiores, por causa de uma utilidade pública, estamos impedidos de nos reunirmos, de estarmos verdadeiramente unidos, como diz esse versículo, mas nós estamos unidos em espírito. Paulo escreveu algumas cartas a algumas das igrejas da Ásia. Ele dizia: olha, eu estou ausente no corpo, mas estou presente no espírito. Então nós estamos presentes, nós estamos unidos, irmãos. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que o salmista, que alguns dizem que foi Davi que escreveu esse salmo, ele diz que ó quão bom é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz que é como óleo que desce sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote, e é como orvalho, ou seja, como água que desce sobre Hermon, que era um monte muito próximo ali da região de Jerusalém. E eu acho muito interessante porque o salmista ele vai falar de unidade, falando de duas coisas que não se unem: água, sobre Arão, e o óleo, sobre Arão, e a água sobre o Hermon. E essas duas coisas, pela química, é impossível se unir. O óleo não se junta com a água. Então o que isso quer dizer? Que mesmo nós sendo diferentes, mesmo nós pensando diferente, com diferentes temperamentos, a igreja é uma só. Em Jesus, a água e o óleo se unem. Em Jesus, as pessoas diferentes se tornam uno em Jesus. Ele disse: olha, para que vocês possam ser um, Jesus disse, assim como eu e o Pai somos um, assim a igreja deve ser uma só carne. Amém? Então que essa palavra possa ficar na nossa mente nessa noite, e que nós possamos entender que é bom e agradável que nós estejamos unidos nesse momento. Amém? Ainda que o país esteja polarizado, ainda que a sociedade esteja polarizada, ainda que haja dois grupos nesse país, a igreja não pode entrar nessa vibe. A igreja é uma só. O povo de Cristo é uno. Nós somos um, ainda que sejamos água e óleo. Amém? Quero convidar a irmã Tassiane. Nós vamos louvar e adorar o nome daquele que reina para todo sempre. Bendito seja o teu nome, Senhor, Cordeiro Santo de Deus, digno de ser louvado, Senhor. És tu,
és adorado nessa noite, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, pois eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz sobre as nossas vidas, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Declara aí na sua casa: quero te amar mais, Senhor. 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 Nós rasgamos o nosso coração nessa noite, Jesus. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha entrar. Senhor Jesus, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso abrigo, Senhor. Os nossos pés precisam estar firmados no Senhor, que é a nossa rocha. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em nós. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em
teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso, meu irmão. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Um toque mais fundo, o amor mais seguro do mundo. Um toque mais fundo, o amor mais seguro do mundo. Um toque mais fundo, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. É o teu amor que nunca falha, que nunca muda. Nós nos envolvemos nele, no teu amor, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bom, nos braços do Senhor nós nos descansamos, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa segurança. Como é bom estar aqui louvando a Deus, juntamente com você aí na sua casa, por essa live. E esse tempo que estamos aqui, em quarentena, todo mundo confinado, nas suas casas, mas vamos louvar a Deus, né? Não desanime, mas confie no Senhor, porque Deus é a nossa força. Nós vamos orar nesse momento, antes de ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você, onde você estiver aí, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos nesta hora, reconhecendo a tua grandeza e o teu poder. Peço que o Senhor abençoe cada família, cada ouvinte, ó Deus, desta palavra, deste culto, cada participante que nas suas casas estão louvando, estão cultuando conosco, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre cada um. Aqueles que estão também pelo YouTube, que o Senhor abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga proteção na sua casa. Eu oro pela sua vida financeira, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, guarde você de toda enfermidade, de todo mal. E nós oramos para que esse vírus maldito seja destruído do nosso país, seja varrido com o poder de Deus. Que todo laço das trevas que se levanta contra a igreja de Jesus caia por terra no nome de Jesus. Todo levante do inferno seja repreendido, toda língua maligna seja amordaçada pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, manifesta o teu poder e guarda o teu povo nesta cidade, neste país, Senhor. Fala conosco, usa o teu servo agora que vai ministrar a tua palavra, dê sabedoria, dê graça e poder espiritual, que a tua palavra entre em nossos corações e possamos ser fortalecidos no nome de Jesus.
Amém? Prepara o seu coração agora para ouvir a palavra de Deus. Quero convidar aqui o irmão Serginho, que vai nos ministrar a palavra de Deus. Amém. A graça e a paz, irmãos, da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, como já foi falado, com o único objetivo de glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus. Estava agora há pouco pensando no apóstolo Paulo, que teve parte do seu ministério desenvolvido na cadeia, preso, confinado pelo crime de crer e pregar a palavra de Deus. E Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra não. A palavra não tem como ser cerceada. A palavra ela tem que ser divulgada. É a palavra viva, é a palavra que modifica, é aquela palavra que a Bíblia descreve como uma espada de dois gumes, que penetra na alma, no espírito, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Então que essa palavra alcance o coração. Nós queremos saudar todos os irmãos, toda a irmandade da IBAMIC, demais irmãos e ouvintes, e dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. Gostaria que você acompanhasse essa leitura bíblica que iremos fazer no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são. Esse é o anjo, é Jesus, na verdade, falando com João, apóstolo João, escritor do livro de Apocalipse, já na sua idade avançada, um idoso com mais ou menos 90 anos de idade, preso na ilha de Patmos, preso porque pregava o Evangelho, e aí ele recebe uma revelação bombástica, catastrófica, uma coisa surreal, sobrenatural. Jesus aqui estava pagando uma dívida, se posso falar assim, com o apóstolo João, porque ainda no seu ministério terreno, Jesus falou que João não iria morrer enquanto ele não visse a glória de Deus e o tempo por vir. Então João, lá no século I, ele foi um privilegiado, porque ele viu coisas que estão acontecendo hoje. João viu possivelmente a Primeira Guerra Mundial, quando as nações se levantam contra as nações. João possivelmente viu a Revolução Industrial, a multiplicação do saber prevista por Daniel. João viu coisas que ainda irão acontecer, e é bem provável que João também tenha assistido o coronavírus, tão famoso nos dias atuais. Lendo e meditando o livro de Apocalipse, eu quero classificar o coronavírus como uma gota d'água. O coronavírus é uma gota comparado com as chuvas torrenciais de pragas, de maldições que virão sobre a terra, prevista no livro de Apocalipse. Talvez no momento hoje, muitos estejam esperando ouvir uma palavra de esperança, de conforto, de fé, que o pregador diga que o vírus vai acabar na próxima semana, no próximo mês, que poucas pessoas irão morrer. Mas o que eu vejo na revelação bíblica é que o que está por vir são dias de dores, são dias de confusão, são dias de tristeza. E isso não é motivo de alarde para a igreja. Jeremias, quando se alardeou, Jeremias, quando se sentiu cansado e abatido pelas crises e adversidades que vieram sobre ele, Deus o disse: se você está cansado, correndo com homens a pé, como é que vai ficar a situação quando você for correr a pé e os homens a cavalo? Então a igreja precisa entender que nós somos o exército de Deus. Nós somos o portal da esperança. Nós somos a instituição que Deus criou para representá-lo aqui na terra. Paulo disse: vocês são embaixadores do... Então, ele recebe uma ordem: João, você escreva. Nós precisamos ler, entender as profecias bíblicas. Eu gostaria, com os poucos minutos que temos,
falar um pouco sobre os últimos dias do planeta Terra. Como falei, o coronavírus é uma gota d'água. Quando nós olhamos Mateus capítulo 24, a gente presencia ali, ou percebe ali, um relato um pouco extenso, quando Jesus trata dos acontecimentos finais. E é interessante que, olhando todos aqueles sinais que são descritos em Mateus capítulo 24, nós percebemos que absolutamente todos eles já se cumpriram. E ouvindo meu amado pastor Wender, na semana passada na live, ele usou um termo, ele disse que nós estamos vivendo o princípio das dores. E esse termo é bíblico, é citado por Jesus em Mateus capítulo 24. E a diferença do princípio das dores para o tempo da tribulação, para o tempo que João descreve, é a seguinte: porque no princípio das dores, a gente vê ali os relatos, vai haver guerras, vai haver terremotos, vai haver tsunamis, vulcões e tantas outras pragas, mas elas são por regiões. A gente vê que vulcão é uma coisa mais apropriada, uma coisa que acontece mais no México, terremotos na Ásia, tornado nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, não tem registro de grandes terremotos, mas na grande tribulação, as pragas não serão regionais, elas serão globais. Por isso eu acho que o coronavírus assinala, marca uma época importante no contexto profético. Os irmãos, gostaria que acompanhasse ainda essa leitura em 2 Tessalonicenses. Vamos falar aqui do que vai acontecer nos últimos dias, além das coisas que nós já sabemos, das guerras, das fomes, dos terremotos, das pragas. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Então note que Paulo disse que existe um mistério, e este mistério é estruturado na injustiça, na mentira, no engano. E ele prossegue dizendo: olha, esse mistério da injustiça opera, mas somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Que mistério ele estava falando, irmãos? Se olharmos 1 João 4 e 3, João confirma o que Paulo falou. João diz: olha, o espírito do anticristo já está entre vós. Nós estamos vivendo num mundo em que todo o planeta está sendo preparado para ser entregue, o sistema político, econômico, cultural, ideológico, está sendo preparado para ser governado, liderado por um homem, e esse homem terá o respaldo do próprio Satanás. É o que a Bíblia chama do governo do anticristo. Nós estamos prestes a conhecer o mistério da injustiça através do anticristo. Então, uma das coisas sérias que está para acontecer, bem pior do que o coronavírus, é a manifestação da injustiça que está para acontecer no mundo. Por isso que eu digo que a igreja não pode se assustar, a igreja não pode se assombrar, a igreja não pode pensar que agora é o fim. É bem provável que esse vírus mate muita gente, talvez até um de nós, mas o vírus não vai acabar com a humanidade. Está escrito no livro de Apocalipse, nós teremos que enfrentar ainda muitas situações adversas, e Deus está contando com a igreja, com o seu exército. É tempo de nos voltarmos para Deus, de assumirmos a nossa posição enquanto guerreiros, enquanto soldados. O mundo está desesperado, não há esperança no mundo, não há esperança. Os países mais poderosos, como os Estados Unidos, estão de joelhos diante desse vírus, que é uma gota d'água. E quando for abertos os selos do Apocalipse, que são 7,
e quando tocarem as 7 trombetas, e quando as maldições vierem sobre a terra, como será o comportamento da igreja? A igreja não pode agora entregar-se, a igreja não pode pensar que é o fim, porque nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Então a preparação para o governo do anticristo. O governo do anticristo ele será poderoso e injusto. Em 2 Tessalonicenses, no versículo 9, diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio e mentira. Satanás está se preparando para assumir o que ele já comanda. Porque em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século é o diabo, e que ele cegou os entendimentos dos infiéis, mas não cegou o entendimento da igreja. A igreja precisa ter um olhar profético, a igreja precisa olhar além do coronavírus. Nós iremos sobreviver ao coronavírus, sabe lá quantos outros virão piores, e nós iremos até o fim, porque maior é o que está em nós, e o mundo jaz no poder do maligno, mas a igreja está aqui como representante do reino de Deus. A igreja se tornará um alvo do anticristo. O inimigo do anticristo não é o capitalismo. O inimigo do anticristo não é o comunismo. O inimigo do anticristo é a igreja. Se tem uma força, a Bíblia diz que o mistério da injustiça ainda não opera como gostaria, porque tem algo impedindo. O que impede Satanás de matar como ele gostaria de matar é a sua oração, é a sua fé, é a nossa fé que vai impedir a ação do diabo. A igreja precisa tomar o seu lugar de intercessora, de guerreira, de valente. Não é hora para desespero, é hora para nos unirmos e marcharmos na força que Deus já nos deu e atrapalhar os planos do inferno e salvar as almas que ainda precisam ser socorridas. O anticristo terá apoio dos 7 países mais ricos do mundo. Os 7 países, quais são os países mais ricos do mundo? Apocalipse capítulo 13 diz que 7 nações poderosas irão apoiar o anticristo. Mais 10 instituições influentes. Qual é a posição da igreja? Como é que a igreja está se comportando diante dessa crise tão pequena e insignificante, em detrimento do que o Apocalipse mostra? Eu vejo pelas descrições bíblicas que o posicionamento da igreja, conforme é narrado, descrito em Mateus capítulo 25, em Mateus capítulo 25, que trata da parábola das 10 virgens, que também é uma referência aos últimos dias, diz que quando o noivo chegou, quando Jesus chegou na terra, encontrou a noiva dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. Isso é uma palavra para nós, cristãos, e é também uma reflexão, uma crítica. A igreja do Senhor Jesus, ela está, o quê? Dormindo. A Bíblia diz que as 10 estavam dormindo. Esse é o perigo, irmãos. Quando a igreja dorme, o mal se prolifera. Em Mateus capítulo 3, 13 e versículo 25, diz que enquanto os homens dormiam, os trabalhadores, que aí representa a igreja, enquanto a igreja dormia, o inimigo veio e semeou o joio. Talvez o coronavírus seja um instrumento de Deus para acordar crentes que dormem, que estão espiritualmente alheios, acomodados com o mundo. Pessoas que aprenderam a gostar desse sistema mundano, crentes que não pensam mais em Jesus, na volta de Jesus, que não entendem nada de arrebatamento, que não entendem nada de tribulação.
a igreja que dorme, a igreja indiferente, o sono espiritual, é a indiferença às coisas de Deus, é o apego ao mundo, a adesão ao pecado. Caiu? Dormir na fé é deixar de combater o bom combate. Quando Paulo estava prestes a morrer, as últimas palavras foram: eu combati o bom combate. Irmãos, o que nós precisamos fazer é acordar. Primeira coisa que a igreja deve fazer nessa crise, a igreja deve acordar. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 diz: não durmamos, pois, como os demais. Não durmamos, pois, como os demais. É uma evidência que boa parte da igreja está dormindo, está alheia, indiferente. Então a primeira coisa que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer nessa crise é acordar, é despertar. Se você não se aprumar agora, meu irmão, você vai se aprumar quando? Então você espere o que vai acontecer. Não estou sendo pessimista, não existe previsão de dias melhores. Temos que orar, temos que esperar passar tudo isso, mas o que está previsto na Bíblia é a finalização do princípio das dores e o início da época da tribulação, onde a graça estará acoplada à dor, onde a salvação não será agora dessa forma como está sendo, onde as pessoas terão que pagar com a própria vida para serem salvos. Então a primeira coisa que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer é acordar, porque na parábola diz que ela foi encontrada dormindo. A segunda coisa que a igreja precisa fazer é reagir. Não é ser movido também só pela emoção, pela fase, é reagir. Olha que ele diz: olha, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos prudentes, porque os dias são maus. É tempo de conversão. Hebreus capítulo 12 diz que o que está caxingando se aprume, para que não se desvie inteiramente. Então uma igreja que ela está precisando de conserto, uma igreja que precisa voltar para a palavra, uma igreja que talvez fosse preciso um corretivo como esse, para acordar. Isso é um susto, irmãos, isso é um despertar de Deus, porque Deus não tem o interesse que ninguém se perca. Eu me atrevo a dizer que se Jesus voltasse nesses dias, ou se chegasse o dia do arrebatamento, é bem provável que uma faixa etária enorme e surpreendente de crentes ficasse aqui para a grande tribulação. E por último, o que a igreja precisa é combater o bom combate. Como já falei anteriormente, é não se afrouxar, é não se acovardar, é se colocar na posição de guerreiros, de soldados valentes, sabendo que não estamos só nessa batalha. Iremos vencer o coronavírus, iremos vencer tantos outros males que vierem, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra ao seu coração, na graça, na bênção, na proteção do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você que está afastado do Evangelho, quer se reconciliar com Deus. Esse é um momento que também damos oportunidade para você fazer uma decisão. Então, se verdadeiramente no seu coração há um desejo enorme de se reconciliar com Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, curva a sua cabeça onde você está e faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e que o Senhor entre na minha vida e me restaure completamente, Pai. Amém. Vou orar pela sua vida. Pai, eu oro por este irmão que
que agora acabou de se reconciliar contigo e entregar a sua vida ao Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua fé e não deixe ele jamais se afastar dos teus caminhos. Amém. E eu oro também por cada pessoa que nesta hora ouviu essa palavra. Senhor, fortalece a fé de cada um, guarda e sustenta o teu servo, sustenta a sua família. Se há enfermos nessa hora, precisando de um milagre, nós oramos para que o Senhor alcance cada um, operando milagres na vida desta pessoa, na vida dessa família, suprindo todas as necessidades dessa casa, Senhor. Pai, cobre com o teu precioso sangue. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Amém.